vamos falar do Flamengo agora, porque o Flamengo ontem viveu uma noite bastante eufórica por parte de muitos torcedores, já que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a proposta de compra do terreno que foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e que só pode ser destinado à construção de um estádio. Quer dizer, o Flamengo vai ser o único candidato nesse leilão. Sormani, 138 milhões de reais, é isso que o Flamengo vai pagar pelo... Exatamente. O Flamengo não é doação, tá? Não é doação. Ele está pagando pelo terreno e vai construir o estádio. E depois da reunião, todos eufóricos, cantaram o hino do Flamengo. Foi uma festa muito bonita ontem na Gávea. Foi na Gávea, não foi? Havia alguma resistência por parte de alguma corrente? Alguns poucos torcedores. Mas a torcida foi lá com faixas, pressionando todo mundo que queria aprovação. A torcida quer o estádio. A torcida quer o estádio. Entendeu? Aí foi lá, foi aprovado, como eu falei, todo mundo gritando Flamengo, 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 cantaram o hino, etc e tal. E o Landim disse o seguinte, que atrás dos gols... vai fazer mais ou menos como é em Itaquera. São entendeu? Ingressos mais populares. Não sem sei cadeira. Se Itaquera, é sem cadeira. Os ingressos, ele falou que vão ser a preços populares. Acho que em Itaquera né? Atrás de um dos gols. Um dos gols, sim. Aí fica a torcida organizada, o Gol Sul não é... O Norte é a torcida organizada. Os lugares mais baratos são para a torcida organizada e atrás do Então gol. ele prometeu para a torcida... Que é onde o Corinthians quer aumentar também para fazer mais populares. Subir ali. Exatamente. Que eu acho que seria muito legal se o Corinthians conseguisse fazer isso. Que é o que o Flamengo vai fazer com o estádio maior, né? Exatamente. Então vai bater 80 mil pessoas, que para mim é pouco, mas se bem que saiu um balanço aí, acho que na coluna do Danilo Lavieri, né, no UOL, falando de ocupação de estádio. A maior ocupação de estádio que quem tem no momento é o Corinthians, tem 89%. O Flamengo não tem no Maracanã. Embora tenha a maior média de público, acho que é 50%, ninguém chega em 50%. Ele tá com 54 nos quebrados. Depois dele vem o São Paulo, acho que com 46%. Mas a ocupação do Maracanã não é 80%, 90%, entendeu? Se fosse, o Flamengo teria uma média de 65 mil torcedores por jogo. Bom, ele está prometendo isso, para ver se o Flamengo consegue não, vai atender os torcedores mais carentes, etc. E tal, vai atrás dos 2 gols, sem cadeiras e com ingresso a preços populares, entendeu? O Flamengo, acho que dá um passo gigante, né? O Flamengo cresce a olhos vivos, né? Vistos, sei lá como é que fala. Eu não sei por que eu fui falar isso. Já aí, comprando leixões, agora aprovando a construção, compra do terreno para a construção do estádio. O Flamengo se enriquece a cada dia que passa. A administração é muito boa. Por isso o Flamengo, se mantiver esse grupo à frente do Flamengo por décadas, não há necessidade nenhuma de virar SAF. Nenhuma. O grande risco é aparecer um aventureiro e mudar tudo. Esse é o risco. Acho que não vai acontecer porque a pressão vai ser muito grande. Os próprios conselheiros não vão deixar que isso aconteça. Não vão eleger lá um aventureiro. Vão eleger lá um cara para o próximo triênio, mas depois renovável por mais 3 anos, alguém da mesma linha, com a mesma vibe, com o mesmo pensamento, audacioso, como o Flamengo tem sido, entendeu? Acho muito legal o que o Flamengo fez ontem. A torcida está muito eufórica, e o Flamengo caminha assim, olha, de braçada para se transformar no Real Madrid do futebol brasileiro. Olha, o BAP, que é um dos candidatos, né? Candidatos da oposição, né? O Landim vai... O BAP da oposição não? Ele não é não, oposição. É oposição. Ele é oposição. Maurício Gomes também, que está há 20 anos lá no clube. Os caras estão um tempão lá no clube também, é uma outra via. E o Landim vai colocar o Dunche, né? Para ser o candidato. Os candidatos chamados de oposição não concordam com essa forma como está sendo feito todo esse processo. Então, quer dizer, já existe ali um problema entre oposição e situação. É óbvio que eu acredito que o Landim queira fazer o estádio e tal, mas é um grande trunfo, né, gente? Você chegar numa eleição em que você é favorito, acho que não há dúvida que a turma do Landim é favorita, né?
Embora uma pesquisa sendo feita aí mostrou que a briga tá bem boa, há uma rejeição também muito grande em relação ao comando do Landim. Mas enfim, pelo que a gente tá vendo, é o favorito nesse momento. Tô dizendo que ele vai ganhar, mas há um certo favoritismo aí. É um grande trunfo, né, Flavinho? Porque o cara tem a máquina a favor, tem um time vencedor, né? Tem a mídia, né, que acompanha tudo isso, então sabe trabalhar muito bem essa coisa. Vai dar um estádio de presente para o torcedor do Flamengo. Você fizer uma pesquisa hoje, embora tenha um amor muito grande pelo Maracanã, o torcedor do Flamengo quer ter uma casa para ser chamada de sua casa, né? Da minha casa, no caso. Então eu acho que esse é um trunfo muito grande. Agora, uma curiosidade, tá? Caixa Econômica Federal, né? Citaram lá o Corinthians, tá? Falou, vamos ver se a gente faz de um jeito para não ser igual ao do Corinthians, tá? Que tá pastando aí para pagar esse estádio. Tem 200 milhões que o Corinthians vai ter que pagar só de juros, né? Que não se caia numa arapuca dessa, né? Porque tem que pagar, acho que pela lisura o Corinthians tem que pagar o estádio e tal, mas tem que tomar cuidado com essa coisa de financiamento, porque uma vírgulazinha aqui, 200 milhões que você tem que pagar de 700, às vezes não são 200 milhões de 700, são 200 milhões só de juros. E aí você tem os 200 milhões para pagar e ainda tem os outros 700 desse milhões. terreno aí do gasômetro, a prefeitura desapropriou e estabeleceu um preço, né? Fixou um preço, um valor, Sim. que nem é muito alto. E outra, né? Não é O Flamengo alto. vai ter na construção também as parcerias privadas para fazer esse tipo de levantamento do estádio. sem E aí, dúvida. em relação a isso, os caras vão lá e já vão abatendo dos valores. Tem também os name rights que vão ser praticamente... É para daqui a 5 anos o estádio, né? E o Flamengo, seria para daqui a 5 Final anos. de 29. E o Final de Flamengo 29. tem a projeção de só no name rights praticamente abater toda a construção do estádio também. O name rights que eles querem vender. Que é a mais legal, né? Porque o do Corinthians também era a mesma coisa, Era a né? mesma Tem coisa tudo e não bonitinho, vendeu. bacaninha. Exatamente. Sim, é. Porque eu falo assim, que falar é fácil, né? Os caras falam, tem um monte de... né? Tem um plano e tal. Agora, na hora que começa a acontecer... não é bem assim, né? Olha, a gente fala muito de estádio do Corinthians. Olha quanta gente que tem estádio pelo Brasil, inclusive de Copa do Mundo, que até hoje tá pastando, hein? Você vê o Grêmio. A situação do Grêmio com o estádio dele não tá resolvida ainda. É que o Flamengo, assim, por mais que a gente brinque e tal, nesse sentido ele tá num passo diferente. O Flamengo, ele tem... nem tem falado, ele tem apresentado as coisas, né? Por exemplo, o patrocinador. O Flamengo não prometeu nada. Ele catou e já veio com um patrocinador de 90 milhões só o Master. Aí ele aparece com mais 2, 3 para camisa de treino. Não aparecem nem, por exemplo, nos jogos e que pagam tão bem como um patrocinador de camisa de jogo. Aí é o banco que tá junto. Então, assim, o Flamengo tem apresentado. Ele não tem prometido, né? Então, o Landim tem na projeção de poder receber até 1 milhão, 1 bilhão. E o Flamengo deve conseguir isso, porque vai ser um polo turístico e atrativo dos maiores, um estádio do Flamengo no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, né? A localização para um estádio é muito boa, para o torcedor vai ser muito boa. Outra coisa, para a própria cidade do Rio de Janeiro, a construção do estádio naquele local é interessante, porque vai dar uma revitalizada, né? Claro. Como é que fala? Gentrificada, é isso? Sim. Não, gentrificar é outra coisa, é mais negativo, né? Revitalizar sim, porque é aquela região portuária onde já houve uma revitalização para os Jogos Olímpicos, né? De Isso, 2016. e continua. E é uma região, não é muito bonita, é perto da rodoviária, ali tem alguns viadutos e tal. Mas, gente, o Rio de Janeiro é uma cidade que as Olimpíadas ajudaram muito o Rio, eu acho, né? Com a demolição daquela perimetral, aquela coisa, aquela região era muito feia, era muito acabada. É claro que se discute muita coisa do legado olímpico, mas houve um legado olímpico, sim, urbano, que a gente viveu lá, a gente morou lá, a gente viu. Os lugares paradisíacos do Rio não tem espaço para a construção do estádio. Exato, que seriam ali na região do Leblon, na região dá pra fazer Não, daria pra fazer lá Se pensava antigamente na Barra. Não. Dá pra fazer. Então, mas aí que tá. Mas aí fica muito na contramão. Eu ia chegar nesse assunto. A Barra é maravilhosa, porém, todos nós moramos lá. A gente pode falar, mas você não tem logística. Né? Você não tem chegada, você tem 2 chegadas da Barra, entendeu? É muito ruim. Você tem transporte público e tal, e um estádio na Barra atenderia muito bem a zona oeste do Rio, que é muito populosa também. Exato, mas não atende a maioria que tá na zona norte também, torcedores do Flamengo, entendeu?
Então, assim, você tem uma série de problemas logísticos, né? O metrô não chega até o final da barra. Então, você tem uma questão em que no gasômetro te atende. Vai ter a estação Flamengo do metrô. Sim, o metrô ali é próximo de onde vai estar o estádio do Flamengo. Você tem um BRT, você tem ali é super VLT, bem atendido, não tem problema. A rodoviária, do aeroporto. Então, assim, você tem Os times chegam, hotéis ali perto, já vão pro estádio. A logística para um estádio de futebol, o lugar é ótimo. Agora, a diferença, Queçada, do que foi apontado, do que aconteceu com o Corinthians para o Flamengo, é simplesmente a profissionalização da gestão do futebol.